Antes de começar, um pequeno aviso. Hoje mesmo, sendo o dia 2 de novembro, dia de finados, nem que se comemora normalmente os fiéis defuntos, hoje nós fazemos a missa de domingo, uma vez que o dia do Senhor é sempre um dia de alegria. Quando isso acontece no rito romano tradicional, transferimos então para segunda-feira a celebração dos defuntos. Isso significa então que teremos amanhã às 19 horas aqui na capela a missa cantada na comemoração dos fiéis defuntos. Servo malvado, perdoei-te toda a dívida, porque me pediste. Não devias tu, por teu lado, ter pena do teu companheiro, como também eu tive pena de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Prezados fiéis, a disposição do calendário nos deu esse ano um dia entre o dia de Todos os Santos, que celebramos ontem, e o dia da comemoração dos fiéis defuntos, que normalmente ocorre no dia seguinte, mas que esse ano, excepcionalmente, vamos celebrar amanhã. Desse modo, fica ainda mais manifesta a divisão da igreja em igreja triunfante, ou seja, dos santos que já estão na glória, a igreja padecente dos que aguardam e sofrem no purgatório, e, finalmente, a igreja militante, que somos nós. O nome militante vem do latim miles e quer dizer soldado. São Paulo nos exorta na epístola de hoje a, como um bom soldado, nos revestir de uma armadura. No combate espiritual contra o demônio, é preciso revestir a armadura de Deus e combater com bravura. Ora, uma armadura protege um corpo, como sabemos. São Paulo, que melhor que ninguém aprendeu que perseguir os membros da igreja era perseguir o próprio Cristo, nos ensina que somos membros do corpo de Cristo. E, assim, da cabeça, que é nosso Senhor, recebemos tudo. Nesse corpo, como num corpo humano, cada um dos órgãos e cada uma das partes deve cumprir com eficiência e ordem o seu papel para o bem do corpo todo. E, logicamente, esse corpo deve ser unido, sem divisão. É o que São Paulo fala na Epístola aos Romanos. Nós, muitos, somos um só corpo em Cristo. É também o ensinamento do Papa Pio XII na encíclica Mistici Corporis. O corpo requer também multiplicidade de membros, que unidos entre si, se auxiliem mutuamente. E como nosso corpo mortal, quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E os sãos ajudam os doentes. Assim também na igreja, os membros não vivem cada um para si, mas socorrem-se e auxiliam-se uns aos outros, tanto para a mútua consolação como para o crescimento progressivo de todo o corpo. Essa unidade e essa harmonia são feridas quando acontece algum problema entre os membros, causando um mal não somente entre as partes envolvidas, mas também para todo o corpo. Da mesma forma, se o perdão acontece, o bem que daí provém atinge não somente as partes envolvidas, mas também todo o corpo. O demônio, que busca destruir a unidade do corpo místico de Cristo, usa então dessas querelas e discórdia entre os membros para atingir seu objetivo. A epístola de hoje, por exemplo, fala de dardos abrasados do espírito maligno, que se encaixa muito bem para descrever palavras ácidas, invejas, ofensas e fofocas, e por aí vai. Por outro lado, o perdão, que está sempre ao nosso alcance, podemos dizer, a armadura contra esse ataque. Esse perdão é o tema central do Evangelho de hoje. O devedor, perdoado pelo Senhor, não perdoou a dívida daquele que o devia por sua vez, e por causa disso foi severamente repreendido
pelo Senhor. Concentremos-nos, portanto, nesse perdão tão salutar para o nosso bem e para o bem de toda a Igreja. Em primeiro lugar, sem o perdão seria impossível viver em sociedade. Afinal de contas, quem é tão perfeito que não tem, ainda que de forma involuntária, ofendido alguém? Provavelmente já o fizemos e ainda o faremos muitas vezes. Da mesma forma, já fomos ofendidos, certamente. Muitas vezes, com algum exagero de nossa parte, diga-se de passagem. Mas sem o perdão, então, ficaríamos num ciclo perpétuo entre juízes e réus. Daí o mandamento que nosso Senhor nos deu de perdoar, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse mandamento não parece, então, uma tortura. Ele é, na verdade, um remédio muito eficaz contra o ódio. Este, sim, uma tortura, sobretudo para aquele que o carrega. Com o simples ato de nossa vontade, apoiada pela graça, claro, quantos bens, todas as suspeitas infundadas, todas as inquietudes, excessos e desejos de vingança cedem lugar à paz, à tranquilidade, primeiro com nós mesmos e depois com os outros. O inimigo é assim derrotado rapidamente. Se por outro lado negamos esse perdão, nossa dureza se voltará contra nós mesmos, porque estamos, caros fiéis, cometendo uma falta contra a justiça. Negamos a misericórdia devida ao próximo enquanto esperamos obtê-la da parte de Deus. O Evangelho é muito claro. Seremos medidos com a mesma medida com a qual medimos os outros. O rancor transforma-se para nós em anátemas. A cátedra da verdade se torna uma cátedra de ameaças duras e o tribunal da penitência, da santa penitência, de misericórdia, se torna um tribunal de condenação. Em vão serão as nossas orações, as nossas esmolas e mesmo o próprio sacrifício de nosso Senhor. O Pai Nosso que rezamos tantas vezes, talvez com desatenção, será suficiente para que nosso juízo seja declarado. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ao mesmo tempo, a parábola do Evangelho nos apresenta um grande consolo. Se nossas faltas são muitas e se são gravíssimas, podemos ainda oferecer a Deus algo que seja do seu agrado. Oferecendo o perdão, Deus fica satisfeito. O preço da paz com Deus é o preço da paz com o próximo. Podemos mesmo dizer que o amor dos inimigos é mais agradável a Deus que o próprio martírio. Lembremos-nos de Santo Estevão, protomártir. Ele mereceu mais com a sua oração pelos inimigos que com sua própria morte. Afinal de contas, é mais repugnante para a nossa natureza perdoar alguém do que oferecer a própria vida por um ideal divino. Perdoar não é fácil, caros fiéis, mas isso não quer dizer que podemos nos dispensar dessa obrigação. São João Crisóstomo complementa: vejam a grandeza da misericórdia de Deus. Ele prefere o nosso bem mais do que as honras que lhe são devidas. A união dos fiéis é mais cara aos seus olhos que as suas oferendas. Quanto mais divididos estão, menos os seus sacrifícios e orações são aceitos. Nós não podemos ser amigos de duas pessoas que são inimigas entre elas. E Deus não quer ser amigo de seus fiéis enquanto eles são inimigos uns dos outros. Nós não podemos permanecer fiéis a Deus, amando seus inimigos e detestando seus amigos. Um último detalhe é que o perdão deve ser de coração e não fingido. Não há espaço para a discórdia às claras e muito menos para o ódio íntimo e secreto ou rancores de anos passados. Tanto um quanto o outro estão claros diante de Deus como a luz do dia. Eu digo que perdoei, mas não esqueci. Imaginem se Deus agisse assim conosco. Ele nos perdoa constantemente. Nossas culpas são apagadas
e nossa alma antes suja fica mais branca do que a neve. Certamente algum sentimento de repugnância permanecerá, mas não devemos alimentá-lo. Pouco a pouco ele desaparecerá até o ponto onde faremos o bem àquele que nos fez o mal. E assim cumpriremos a Sagrada Escritura: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. De um ponto de vista um pouco mais prático, é preciso manifestar então amor aos inimigos. E como fazer isso? Através dos sinais de amizade comuns, como, por exemplo, os sinais manifestados entre vizinhos ou pessoas de boa educação. Saudações, responder às perguntas com cortesia, por exemplo. Como um parâmetro um pouco mais abrangente, se trata de qualquer sinal cuja ausência manifestaria uma inimizade ou um desprezo. Devemos ainda, de nossa parte, buscar a reconciliação o mais rápido possível. Primeiramente, a reconciliação interna, ou seja, é preciso afastar imediatamente do nosso coração o rancor ou o ódio. Depois, a reconciliação externa, que nem sempre poderá ser feita prontamente, mas em um tempo mais ou menos longo, segundo a prudência sobrenatural nos indicar, e nas demais circunstâncias também aquelas mais favoráveis. Se somos nós que ofendemos alguém, cabe-nos dar o primeiro passo em direção ao ofendido. Mas se somos nós os ofendidos, recai sobre nós a obrigação de perdoar aquele que nos ofendeu e veio nos pedir perdão, ainda que, em alguns casos, ele não tenha formalmente pedido desculpas. Assim, caros fiéis, protegido então pela armadura do perdão, das armas do demônio, o corpo de Cristo vai crescer. A alma do crescimento do corpo místico de Cristo é a caridade, que por sua vez vai nos apresentar como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo. Como não perdoar se os filhos de Deus nos ofendem? Como ter como inimigo aquele que é membro do corpo cuja cabeça é o Cristo? O crescimento desse corpo de Cristo exige um grau de caridade capaz de perdoar as ofensas, como São Paulo ensina aos Efésios. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamado, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Nosso Senhor, cabeça do corpo místico, obteve para nós a graça de perdoar na sua oração sacerdotal. Ele rezou: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Unidos a Cristo e entre nós mesmos, seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos. Diz a Sagrada Escritura: nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seremos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus, que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.